Esse vídeo é para você que quer calcular alvenaria estrutural e nessa playlist nós vamos mergulhar na prática, mostrando como é rápido, prático e preciso você calcular alvenaria estrutural utilizando o software que eu desenvolvi, o FrancAlvest. Então, sem perder tempo, vamos para ele passo a passo, calcular uma infinidade de estruturas em alvenaria estrutural. Bora lá! Essa aqui é a tela de acesso ao FrancAlvest. Você vai digitar o seu usuário e a sua senha. Clique em entrar e já no FrancAlvest você tem uma infinidade de calculadoras que lhe permite calcular um edifício completo em alvenaria estrutural, bem como os elementos acessórios, como vigas em alvenaria, pilares, muros de arrimo, paredes de piscina, fazer a gestão da sua obra e muito mais em alvenaria estrutural. Nessa aula inicial, nós vamos utilizar a calculadora número 1 para o cálculo de paredes a compressão simples. Vamos clicar em paredes a compressão simples e aqui, já na tela de dimensionamento, basta nós inserirmos a carga distribuída que atua na nossa parede. Eu vou adotar 8.000 kgfm por metro de parede. Você pode digitar a altura da sua parede. Vou considerar um pé direito de 3 metros de altura, 300 centímetros. Posso escolher o tipo de bloco, vou adotar o bloco de concreto de espessura 14 centímetros. Vou manter os demais dados e vou pedir para calcular. Aqui na tela de resultados, nós temos que para resistir àquele carregamento, precisamos de uma resistência de prisma, o FPK, de 2,7 MPa. O FrancAlvest também procura na tabela F1 da norma de alvenaria estrutural quais seriam as resistências dos materiais bloco, argamassa e grout que seriam sugeridos para o seu cliente para que ele consiga elaborar esse prisma de resistência 2,7 MPa. Então, todas essas informações vão para o seu projeto. Resistência do prisma, do bloco, da argamassa e do grout, para que ele consiga executar a alvenaria dele e resistir a este carregamento. Vamos conhecer outras funcionalidades do FrancAlvest. Vamos agora modificar o tipo de argamassamento utilizado. Na medida que você opta pelo argamassamento parcial, aquele argamassamento onde a argamassa apenas nos septos longitudinais do seu bloco, quando você pede para calcular, o valor do prisma foi automaticamente corrigido por 0,8, conforme indica a norma de alvenaria estrutural, indicando que, caso você faça os ensaios de prisma com argamassa total e na obra você vá utilizar argamassa parcial, o prisma precisaria ter uma resistência de 3,38 MPa. Me permita voltar agora para a situação anterior, onde o argamassamento é total, e vamos agora tentar trabalhar com um pé direito de 3,40 m, 340 centímetros de altura. Quando eu peço para calcular, o FrancAlvest automaticamente me dá um aviso, indicando que essa esbeltez de parede é excessiva, ou seja, a altura da parede ultrapassa 24 vezes a espessura do bloco, limite indicado pela norma de alvenaria estrutural. Mas essa própria norma, ela diz que se a edificação for térrea, a esbeltez máxima da parede para alvenaria não armada é 30 e não mais 24. Então ela não calcula desta forma, mas se a sua edificação for térrea, se você indicar aqui que ela é térrea, você consegue calcular e vai indicar o prisma de 4,42. Lembrando que só pode executar se a edificação for térrea. Da mesma forma, se você tenta executar com a espessura de bloco 9 centímetros, por segurança, ao tentar calcular, ele vai dizer que a esbeltez ela é excessiva, porque mesmo para edificação térrea, ultrapassa a esbeltez de 30. Da mesma forma, se você altera a altura da parede agora para 2,70, você consegue calcular, pois a esbeltez está no limite de 30. Todavia, se você indica que a edificação ela não é térrea e você tenta calcular com um bloco de 9 centímetros, mesmo para uma altura de 2,70, ao tentar calcular, o FrancAlvest vai dizer que a espessura de 9 centímetros não é recomendada para edificações de múltiplos pavimentos. A norma diz que o bloco de alvenaria estrutural de 9 centímetros só pode ser utilizado para edificações com um pavimento e o bloco de 11,5 centímetros de espessura só pode ser utilizado para edificações com 2 pavimentos no máximo.
Agora vamos voltar à nossa situação inicial com um bloco de 14 centímetros e um pé direito de 300 centímetros de altura. Com o Frank-Alveste também é muito rápido você testar vários cenários de grauteamento. Você pode aqui indicar qual percentual de furos grauteados nessa parede. Por exemplo, se essa parede estiver com todos os furos grauteados, 100% dos furos, basta eu digitar o percentual de grauteamento e pedir para calcular. Prisma de 1,69. Quando não havia furo grauteado, se eu digito 0, prisma de 2,7. Você também pode indicar um percentual intermediário, metade dos furos grauteados, peço para calcular 2,08, assim como eu posso alterar rapidamente a eficiência desse grauteamento. E com a eficiência de 2 e 50% dos furos grauteados, eu precisaria de um prisma de 1,8 MPa para resistir a esse carregamento que está aqui de 8 toneladas por metro. Da mesma forma, com o Frank-Alveste, diferente de todos os softwares do mercado, permite que você dimensione paredes com tijolos estruturais, tijolos normatizados, sejam eles maciços ou perfurados, tijolos como esses aqui que eu vou deixar na foto. Então, para uma espessura de parede de 14 centímetros, a altura de 300, sem qualquer furo grauteado, e peço para calcular, observe que exige um prisma de 3,15. Se eu modifico para o bloco cerâmico de septo vazado e peço para calcular, prisma de 2,7. Bloco de concreto, peço para calcular, prisma de 2,7. Bloco cerâmico de parede maciça, prisma de 2,7. Mas o prisma modifica quando eu escolho tijolo estrutural e peço para calcular, o prisma muda. Por que isso ocorre? Porque na norma de alvenaria estrutural, o fator que relaciona a resistência do prisma com a resistência da alvenaria não é mais 70%, como é para os blocos. Para o tijolo, esse fator é 0,6, automaticamente o prisma aqui está com seu valor corrigido. Então, o Frank-Alveste é o único software do mercado que faz com que você possa calcular a alvenaria estrutural com tijolos normatizados, maciços ou perfurados. Para finalizar a nossa apresentação, eu lembro que todos esses cálculos eles podem ser salvos. Você pode digitar aqui parede 02, nomear a parede, salvar, automaticamente fica salvo. Você pode gerenciar e recuperar. Vou carregar a parede 02 novamente, estão aqui os dados de entrada. Você pode exportar esse arquivo de cálculo, você pode importar esse arquivo automaticamente, dados importados, pode trocar essas informações com outro calculista do seu escritório ou de outro escritório e, por fim, vou carregar a parede 2, calcular. Você pode também gerar todo o seu relatório de cálculo e exportar em PDF. E se você gostou, se informa aqui embaixo por esse link como obter o Frank-Alveste e não perde a próxima aula, onde nós vamos calcular as paredes de alvenaria a flexo compressão. Um abraço, pessoal.